Muito bem, meus irmãos, estamos aqui para a nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 1, daqui a pouco dia 2, domingo. Nossa matéria aqui nesta gravação é a Carta aos Romanos. Lá na igreja nós estamos estudando escatologia. Estamos na lição de número 9. O Espírito de Deus nos filhos de Deus. Então, dois temas importantíssimos: o Espírito de Deus e os filhos de Deus. Vamos ver ao ponto 3. Nós adiantamos semana passada e passamos o ponto 4, os sofrimentos dos filhos de Deus. Agora estamos voltando aqui. Vamos fazer uma oração? Santo Deus e bendito Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem e pela fé, ó Deus, e no poder do Espírito e na autoridade da Tua Palavra Santa, nós estamos aqui produzindo, meu Deus, este material, o qual com certeza e com esperança será de edificação, ó Deus, para o crescimento de cada um daqueles que assim o participarem. E pedimos a Tua ajuda ao tratarmos de assuntos difíceis que o irmão Paulo escreveu, e para que, ó Deus, nos ajude, Senhor, nos dê humildade para reconhecer, como de fato estamos fazendo agora, que precisamos do auxílio do Teu Espírito Santo para nos dar inteligência espiritual, interpretação espiritual de coisas espirituais, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus. Nós estamos, irmãos, na lição de número 9, deixa eu lembrar aqui para você, né? O Espírito de Deus nos Filhos de Deus, escrito pelo pastor Samuel Mendes Dutra. E lembrando que nesse texto de Romanos capítulo 8, 21 vezes aparece a palavra Espírito, que deixa claríssimo que o capítulo 8 de Romanos tem por tema o Espírito. Nem sempre é possível definir se fala do Espírito de Deus, com E maiúsculo, ou se fala do Espírito minúsculo, significando o Espírito do homem, porque diz aqui, ó: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, onde eu creio que esse Espírito aqui é minúsculo, porque a questão é entre estar no Espírito ou está na carne, se de fato o Espírito de Deus. Então, tanto que eu creio que aqui não é, porque se o Espírito de Deus habita em mim, então eu não estou na carne, eu estou no Espírito, ou seja, eu não sou um homem carnal, eu sou um homem espiritual. Já vimos isso nas lições anteriores. Agora aqui no capítulo 8, que nós estamos estudando, nós chegamos aqui nesse ponto que o escritor desta lição, né, ele resolveu denominar de as bênçãos do Espírito, Romanos 8, 14 ao 17. Vamos escolher aqui uma Bíblia para nós lermos, essa aqui. Romanos 8, 14, deixa eu ver, essa aqui. Muito bem. Romanos 8 está aqui, né? Do 14 ao 17, que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu quero até adiantar, irmãos, eu quero fazer eu sei que isso não é exatamente fazer uma lição dentro da lição do autor. Eu sei que a minha
tarefa é interpretar o autor. Mas estou aqui dizendo, eu quero abrir um parêntese e colocar uma pesquisa que eu fiz para vocês, né, sobre a filiação, o que significa ser filho de Deus, né? Então eu estou avisando isso aqui para a gente chegar lá. Mas vamos voltar aqui nessa. Eu estou lendo Almeida Revista Atualizada de 1993. Vou mudar para a outra aqui, que diz a mesma coisa, muito parecida. Porque não recebestes espírito de escravidão, aqui é espírito humano, para outra vez estar com temor, mas recebeste o espírito de adoção. Eu quero ver essa questão aqui de adoção. Em que sentido é filho de Deus por adoção? Pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba em hebraico, Pai em grego, para dizer que não é pai apenas de hebreu, é pai de grego, é pai de latino, é pai em todas as línguas, você pode chamar. O Espírito mesmo de Deus testifica com o nosso espírito. Por isso que eu falo que tem espírito que somos filhos de Deus. Isso aqui, irmãos, não é apenas um privilégio. Ser filho de Deus não é apenas um privilégio. Ser filho de Deus é uma responsabilidade, que eu vou tentar trabalhar isso aqui com vocês. Voltamos para João Ferreira. E, se filhos, este ser aqui não é que é duvidoso, como de fato somos filhos, somos também herdeiros. Essa é a parte interessante, que isso aqui é uma parte legal, jurídica. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, nós vimos que a tradução do Karl Barth de Lutero diz: somos co-sofredores. Lição passada a gente falou sobre os sofrimentos. Para que também com ele sejamos glorificados. Esse é o nosso texto. O nosso comentário diz assim: a presença do Espírito Santo em nós. Mas veja bem, irmãos, a presença do Espírito Santo em nós, quer dizer, mais do que em mim, o Espírito Santo está em nós, ou seja, na igreja. Então, essa presença traz incontáveis e incomparáveis bênçãos confirmatórias da nossa filiação. Por que temos necessidade de confirmações que, de fato, nós somos filhos de Deus em Cristo, né? Em Cristo, porque nós somos irmãos dele. Ele é o monogênese, o unigênito, e nós somos os adotivos. Porém, adotivo e não adotivo tem a mesma herança, as mesmas responsabilidades, confirmadas pelo apóstolo no capítulo 8. Então, primeiro, 14. São guiados. Os que são filhos de Deus são guiados. Então, você tem um guia. Irmãos, um guia é algo muito importante. Aqui na nossa cidade de Mambaí, que é uma cidade turística, né? Então, sem um guia, você não consegue o desfrute e nem consegue. Então, o guia realmente é fundamental, né? Então, a lição vem dizendo o seguinte: desobedecer ao Espírito é o mesmo que desobedecer ao Pai e ao Filho. Ao Pai e ao Filho. Eu sei, irmãos, que nós temos um problema sério
de tradução, onde diz que ao Filho do Homem, conforme a tradução diz lá com F maiúsculo, Jesus, todo pecado será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, isso é uma tradução séria, muito séria. Quer dizer, eu posso blasfemar do Pai, eu posso blasfemar do Filho, eu só não posso blasfemar do Espírito. Um dia a gente vai ver, cuidado com essa tradução aí, dessa coisa aí, né? Mas a lição vem dizendo que desobedecê-lo, porque ele nos orienta. Em que sentido o Espírito nos orienta? Eu quero ver com você que ele orienta no sentido de que nossa filiação em Cristo, ela tem uma função legal e jurídica. Lembra que o adotado, ele não é biológico. A adoção não altera no ontológico, no ser, no que a pessoa não altera nadíssima. A adoção altera uma questão civil, jurídica e hereditária. Só o que mais a pessoa em si não altera nada, né? Mas então a gente vê aqui, ó, então desobedecer o Espírito Santo, a constante presença orientadora é notória em todos os momentos da caminhada cristã. Eu estou lendo aqui, estou colocando, os irmãos assim, peço desculpa ao autor também, eu já estou colocando algumas coisas minhas em cima do texto do escritor. Não que eu esteja desfazendo ou desmerecendo a lição, mas eu quero acrescentar, eu senti necessidade de acrescentar aqui, ó. Em todos os momentos, inclusive em tempos de crise, assim como foi para Israel. Israel, inclusive, como sendo filho de Deus. Israel, tu és meu filho, Israel, né? Então, foi dirigido. Nós vamos ver como isso aconteceu. Agora, a adoção, espírito de adoção. Recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. É um ato divino que prova que somos filhos adotados. Então, veja bem, irmãos, por que precisamos de provas de que somos filhos? Inclusive, uma questão que eu quero que a gente vai pensando, por que Deus quer filhos? Se Deus não nos adota, se Deus não nos adota como filho, a gente era salvo do mesmo jeito. A adoção para a salvação, ela não é necessária. A justificação, que é resolver perante a lei as penalidades que foi resolvida é o suficiente. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Mas Deus decide adotar. E eu quero que você preste atenção nisso. A adoção não é exigida para a salvação e nem para viver com Deus no céu. A adoção tem alguma coisa a ver com a nossa presença na terra. E é outra coisa distinta de necessidade de sermos salvos. Presta atenção nisso aqui, vai. O testemunho do Espírito. Tendo em vista que o mundo, a carne e o diabo. Voltamos a falar nisso aqui, irmãos, porque é uma tríade que os irmãos eu tenho visto aqui, deixa eu te falar, a gente está trabalhando esse mesmo assunto na escatologia.
O irmão mais antigo nosso, o irmão Veriano, ele tem 55 anos que ele é crente, batizado na Igreja de Deus aqui em Mambaí. E a gente verificou que desde esse tempo, há 55 anos atrás, não sei se mudou, que o crente aprendia. O mundo, a carne e o diabo. O mundo no sentido de mundanismo, de ser uma pessoa mundana, um crente mundano. A carne, no sentido de ser um crente carnal. E o diabo, né? São reais e temos que enfrentá-los todos os dias, né? Então vem aqui, irmão. Constantemente lançam dúvida a respeito de nossa filiação em Cristo. Interessante. Porque o diabo faz questão de questionar a filiação. Você sabe que a tentação, Mateus 4, Lucas 4, não era a primeira, não era se Jesus tinha poder de transformar pedras em pães, mas a tentação era essa aqui, ó. Presta atenção. Se tu és o Filho de Deus, não apenas aqui, irmão, se tu és Filho de Deus, veja que não tem o tem o aqui não. Se tu és Filho de Deus, agora deixa eu ver aqui em Lucas 4 se fala igual. Lucas 4. Se tu és Filho de Deus, então a questão não é se tu és se tu és filho. A mesma expressão que aqui está dizendo a nossa lição, o Espírito Santo prova, não é que diz aqui a nossa lição? Confirma. Espírito Santo faz questão de confirmar, de provar para mim e para você que somos filhos. O diabo, atenção, né? O diabo constantemente lança dúvida, não só aqui, irmão, não só aqui, a Jesus, Lucas 4, Mateus 4. Esse se aqui, na verdade, é um se de questionamento mesmo, né? É um se de questionamento mesmo. Você de fato é? Será que você é? A tentação de Jesus não foi, é porque bem antes, você lembra, logo antes, Jesus foi batizado, o Espírito Santo disse, este é o meu filho. Inclusive, que você vai ver aqui, a gente vai chegar lá, aqui, ó. Em Romanos 1,4, que Jesus foi designado Filho de Deus. Ele foi designado Filho de Deus. Mas como que Jesus foi designado? Ele não foi gerado? Como é que é essa questão aqui? Eu quero ver com você, irmão. Que ser filho de Deus é uma designação. Eu não sei se eu tenho a palavra aqui. Não sei se eu salvei ela. Romanos 4. A palavra é 37 e 24, né? Que a palavra diz, eu vou mostrar para você, orizo. Eu tenho ela aqui, deixa eu te mostrar ela aqui. Orizo. De acordo com um decreto, vem dizendo que houve um decreto, houve aqui um decreto, né? Então a questão de que o diabo lança dúvida a respeito da nossa filiação, eu estou tentando montar uma coisa, eu achei difícil preparar essa lição, irmão. Muito difícil mesmo, né? Então, nós somos filhos por decreto. Agora, que necessidade
já que não muda nada, a minha regeneração, eu sou gerado nova criatura pela regeneração, não pelo decreto. Na regeneração, eu fui transformado em uma nova criatura. Aí eu sofri uma alteração ontológica, o meu ser foi transformado na regeneração. Agora, na adoção, Deus pôs um decreto que não me alterou meu ser em nada. Jesus, sendo que foi também, Romanos 1,4, está aqui, né? Romanos 1,4, vou botar aqui na João Ferreira, foi declarado, né? A outra tradução dizia assim, também designado, ó, as mesmas duas, inclusive, foi declarado, é uma declaração que a gente viu aqui, nessa palavra bíblica, significa definir, determinar, designar, ordenar. Então, mas a palavra é assim, de acordo com um decreto. Vamos continuar na nossa lição, onde é que a gente chega? Já estou nela aqui. Muito bem, então sendo que, ó, irmãos, o diabo, a carne também. Mas por que a carne questiona se eu sou filho de Deus? O mundo, quer dizer, um jeito mundano. Essa aqui o mundo é interessante, porque mundo significa um jeito mundano de viver. O crente vivendo um jeito mundano. O que é um jeito mundano? É quem não depende de Deus. Um jeito mundano de viver. Mundo é as pessoas sem Deus. Então, ser mundano é viver sem Deus. Vou resumir alguma coisa que eu falo na igreja. Como é que a pessoa vive sem Deus? Sem orar. Quem não ora está dizendo, Deus, eu não preciso falar contigo. Quem não lê a Bíblia é Deus falando. A oração é eu falando com Deus, a Bíblia é Deus falando comigo. Diz, Deus, eu não preciso te ouvir. Quem não congrega, e aí, irmão, vão todas as... Quem não pratica a fé é mundano, porque ele nega que precisa. Então, todas essas coisas, o jeito mundano de viver, a carnalidade, vão questionando o decreto de Deus na sua vida. Agora, para que Deus teve que emitir um decreto? Se eu já sou salvo, meu nome está na vida, já fui justificado, já fui... Mas ele tem que emitir um decreto sobre a minha filiação. Né? Vamos aqui. Então, o Espírito Santo trabalha num processo contínuo e eficaz de convencimento e confirmação de que somos filhos de Deus. Que necessidade há de que seja confirmado, de que eu me convença? Porque o Espírito tem que me convencer que eu sou filho, além de nova criatura, além de justificado. E o Espírito tem que me convencer de que, além disso tudo, também Deus decretou que eu sou filho dele, né? É o que eu achei complicado aqui. Devido à nossa fraqueza, é possível que tenhamos momentos de questionamento quanto à nossa filiação. Engraçado, né? Por que questionamos a nossa filiação se isso aqui não interfere na salvação? Agora, quanto à nossa salvação, é outra coisa. Nossa filiação é uma e nossa salvação é outra. Também questionamos a salvação? Acho que não. Eu nunca questionei. Mas o Espírito Santo, que em nós habita, nos fortalecerá, apagará todas as dúvidas, dando-nos totais condição de clamar pelo Papai. Aí é que entra a coisa aqui, né? Se você clama a Deus, Pai, aqui, onde é que nós estamos aqui, né? Se você clama, Abba, Pater, mas como eu sou brasileiro e falo português, Pai, peraí. Se você chama Deus de Pai,
você está assumindo uma série de responsabilidades. Deus que decretou a minha filiação. Interessante porque quando Jesus fala na oração, são coisas que vão vindo aqui. Vós olha assim, Pai que está nos céus, primeiro pedido, venha o teu reino. Presta atenção. Quando você chama Deus de Pai, você está dizendo, seja feita a tua vontade. Eu existo para a tua vontade. Ou seja, eu existo para ser um instrumento pelo qual a tua vontade acontece onde? No planeta Terra. Estou a serviço da execução da tua vontade. Me ofereço como instrumento através do qual tua vontade divina se cumpra na terra. Agora presta atenção, irmão, como no céu. Então, olha, Deus tem no céu servidores que executam o que? A vontade dele. E Deus tem na terra servidores que executam a vontade dele. Esses no céu são chamados filhos de Deus, os anjos. Esses na terra são chamados filhos de Deus, humanos. Então Deus tem filhos. Vamos entrar aqui nos textos. Deus tem filhos celestiais. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus tem filhos celestiais que existem a serviço de executar a vontade de Deus. E Deus tem na terra filhos, aí é que entra o segredo, que existem para executar, seja feita a vontade dele aqui como lá. Você lembra aqui, olha, deixa eu te mostrar. Essa aqui é boa, que ela não é a melhor tradução, mas eu acho fácil. João 1,6. Chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Isso aqui são filhos de Deus, aqueles que na oração diz, seja feita a tua vontade nos céus. Filhos de Deus, Deus tem filho. Agora, Deus e seus filhos formam o que nós chamamos de família. A família de Deus. Deus sempre quis viver em família. Antes do ser humano, ele criou filhos. Os filhos de Deus. Família celestial. Mas num determinado momento, ó, Efésios 2,19. Efésios 2,19. Vós sois da família de Deus. É o assunto, irmão. Eu estou mudando o tema de filhos de Deus para família de Deus. Aprove a Deus gerar família no céu e na terra, e tanto na terra como no céu está ligado com uma coisa chamada vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra, família terrena, como nos céus, família celestial. E tem alguma coisa, então, irmãos, que Deus ele decidiu
fazer com que sua vontade se cumpra no céu e na terra por intermédio de sua família. Daí o sentido de que para ser família de Deus eu tenho que ser filho. E para ser filho, então, um requisito dispensável para a salvação, mas um requisito necessário para ser participante, executivo, cooperador com Deus, para que a vontade dele se cumpra aqui entre nós. Mas deixa eu voltar aqui, acho que até, irmãos, eu sei que o espaço eu vou passar um pouco da hora, e as dúvidas eu acredito que vão ficar em uma meia dúzia. Você entra em contato comigo que eu vou tentar te responder, porque eu não vou conseguir passar tudo aqui nessa aula e nem na que vem, porque são muitas coisas, né? Muito bem. Agora, a certeza da herança. E tem mais aqui, né? E tem mais aqui, a da herança. Tem mais aqui. Não é aqui não, vai ter que ser aqui mesmo, é herança, né? Deixa eu ver aqui, Romanos. Cadê aqui que eu quero? Romanos, tá aqui, ó. Esses filhos também herdeiros, essa é que é a questão. A questão legal para ser filho, tem que ter um processo, no caso um decreto, aí você se torna herdeiro. Esse herdeiro aqui também, vamos ver se a gente entra aqui. Muito bem, irmãos, aqui está o material da lição, né? As 4 bênçãos que acabamos de estudar, quais são elas? A direção, a adoção, o testemunho e a certeza da herança. São marcas inconfundíveis da nossa filiação. Eu tenho que ter marca inconfundível, né? E porque aí, como diz o diabo e a carne, o mundo, você é filho. Mesmo, realmente você é filho, né? E lembrando uma coisa aqui, irmãos, aqui deixa eu te falar. A questão é que o ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O Novo Testamento diz que, no Antigo Testamento, se você derramar o sangue de um ser humano, você está derramando o sangue de alguém que é a imagem. Todo ser humano, salvos, os perdidos, o ser humano não deixa de ser imagem e semelhança, e não deixou de ser imagem e semelhança de Deus por ocasião da queda. Agora, os filhos de Deus existem para executar a vontade de Deus. Os anjos, todos eles, antes da queda, todos eles estão na oração que fazia a vontade de Deus no céu. Todos eram filhos de Deus. Mas uma parte desses filhos de Deus resolveu se rebelar. É o que nós chamamos de que houve a queda, se a gente interpreta certo, eu não sei, né? Que 1/3 dos anjos, 1/3 dos anjos de Deus resolveu se rebelar. O que significa resolveu se rebelar? Resolveu não viver mais para ser instrumento da vontade, da realização da vontade de Deus no céu. O ser humano, todos são imagens do ser humano, mas uma parte, ou melhor, a maioria, decidiu não à vontade de Deus. Então, para que a vontade de Deus se execute por meio de instrumento, Deus teve que restaurar, teve que decretar a volta à condição
de filho. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de anotações para te mostrar. Então, irmãos, aqui eu quero te mostrar um texto complicado. Um textinho complicadinho. João 10, 34. Tornou-Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses. Vós sois deuses. Vós, eu, você, diz a palavra. Somos deuses. Só um Deus, irmão. Nós somos filiação divina, mas não, irmão, não deixamos de ser humano, não. Não deixamos de ser criatura, não. Mas Jesus lembra aqui, ó, com muita certeza. Se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, então nesse caso aqui, irmão, e a escritura não pode ser anulada, a palavra de Deus é dirigida para você, então a palavra diz. Desse jeito aí é o que você está lendo, presta atenção. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus. Então, presta atenção, irmão. Jesus não está dizendo aqui, a gente sempre coloca um sou filho de Deus. Jesus está dizendo apenas o seguinte, eu sou filho de Deus. Acontece que filho de Deus é onde a gente vai chegar aqui nessa questão. O que significa alguém dizer, eu sou filho de Deus? Quando Jesus disse, irmão, e lá para aquele povo, não era muito diferente que Jesus estava dizendo. Ah, mas Jesus está falando da filiação, que ele está se fazendo igual a Deus. Ele está se fazendo igual a Deus, mas não era muito diferente do que estou dizendo na lição hoje. A Bíblia diz, eu sou filho de Deus, e diz, e o Espírito Santo faz questão de confirmar, de provar, de tirar todas as dúvidas, de testificar que eu, Everardo, sou filho de Deus. Quando Jesus diz, eu sou filho de Deus, os escribas disseram, isso é um... Muito bem. Agora, de onde vem esse texto? Jesus está citando, irmãos, aqui, ó. Ele está citando exatamente aqui, ó. Salmo 82. Deus está na Assembleia. Presta atenção nesse nome aqui, irmão. Assembleia Divina. E ele julga no meio dos deuses. Aí diz aqui, eu disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. A questão é o seguinte, qual é a palavra que é usada para Deus, Elohim, quando se refere ao Altíssimo? E qual a palavra usada para nós, quando a Bíblia diz, vocês são Deus? São palavras diferentes, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Ó, a questão. Deus, Elohim. No meio dos deuses, Elohim. O singular de Deus é Eloá, ou El. Eloá, Deus. Elohim é plural, é deuses. Né? Então, Elohim é usado para vários seres. Devagar.
inclusive a nós, a quem a palavra foi dirigida. Elohims é uma aportuguesação, porque Elohim já significa deuses. E aí acontece, irmãos, aqui, olha que coisa interessante. Na congregação de El, Deus assiste na congregação dos deuses, meu Jesus. Aí ele diz assim, né? Até quando julgareis injustamente, tomareis partido pela causa dos ímpios, fazeis justiça, vós sois deuses, todavia como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes havereis de sucumbir, tal, tal, tal. Então, irmão, está falando aqui de uns deuses Elohim, vós sois deuses Elohim, que se rebelaram, né, porque julgaram errado, etc. Então, irmãos, a questão aqui é o seguinte, olha, existe uma congregação divina. Como é que diz essa outra tradução aqui? Assembleia de deuses, e no meio desses deuses, do Deus... Aí, mas deixa eu te mostrar uma coisa, porque esse texto aqui, ó, deixa eu ver em qual texto eu traduzi aqui para você. Peraí, se foi na net. Tem um aqui, irmão, que chama Comentário Judaico do Novo Testamento. Deixa eu ver se eu salvei aqui, você sabe. Muito bem. Cadê, oh meu Deus, comentário? Cadê o comentário judaico do Novo Testamento que eu salvei? Aqui, tá aqui. Muito bem. O comentário judaico do Novo Testamento, eu tenho ele aqui em português. Se você quiser também me pede, que eu dou um jeito de te mandar ele, tá bom? Irmãos, o que significa a palavra Elohim? Deixa eu te mostrar outra coisa aqui. Elohim. A palavra Elohim. Bereshit Elohim Baran, no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Né? Eu vou mostrar aqui devagar. É plural. Significa governantes, juízes, aplicado a seres divinos, significa anjos. Aplicados a seres humanos, significa juízes, ou a anjos, governantes e deuses. É plural intensivo sentido, porque na verdade Elohim é deuses, é plural. Deus, deusa, né? Irmão, quando aparece na Bíblia Astarote, Baal, eu não tenho tempo aqui para você, mas você tem aí onde pesquisar. Você sabe como é que Baal, Astarote são chamados? Elohim. Então, existem inúmeros Elohim, deuses, meu Jesus. A Bíblia diz que Deus é um só, presta atenção. E é um só. É um só. Então existem inúmeros deuses. A Bíblia não nega existam isso. Agora, quando fala de Elohim, deuses, aplicado a mim, aplicado a Jeová, aplicado a essa aqui chamada Assembleia Divina. Como é que funciona essa Assembleia Divina? Você já se perguntou como é que funciona uma Assembleia Divina onde vários Elohim. Agora deixa eu te explicar a questão. Um dos Elohim se chama Iavé, ou seja, Jeová. Único. Não há outro. Quando o Senhor diz assim, não há outro como eu, como eu.
Ele está dizendo, eu também sou Elohim, igual a todos os outros Elohim. Mas eu... Aí está falando agora de espécie, de ser. Sou um ser que, como eu, não existe nenhum outro. A questão é quando fala de Deus, de deuses e de Elohim, a gente pensa que está falando de um ontológico. O que ele é? A gente pensa logo, é um ser onipotente, onipresente, onisciente. E Elohim não trata de ser. Qualidades do ser. Elohim, ele é tão diferente. Deixa eu te mostrar aqui. Pera aqui, não é aqui não. Onde é que eu pus, meu Deus, os meus versículos bíblicos? Acho que eu deletei, será? Aqui, ó. Eu vou te mostrar outra coisa aqui, peraí. Ó. Jó, né? Ó, no Salmo 29, eu vou muito complicando, mas deixa eu ver aqui o Salmo 29. Salmo 29. Olha a diferença aqui, ó. Tributai ao Senhor. Agora, irmãos, é interessante que traduza o nome aqui é Adonai, Jeová. Tributai a Jeová. Quem deve tributar a Jeová? Os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os anjos. Os outros Elohim, presta atenção. A questão de Jeová. A Jeová, os demais anjos devem tributar a Jeová, Yahvé, glória e força. A Yahvé deve ser adorado. Filhos de Deus, Adonai, aqueles que fazem parte da Assembleia Divina, no meio dos quais Deus preside a Assembleia, devem adorar Jeová. Então, deixa eu resumir aqui para você. Adonai é função. Adonai significaria no Brasil os togados. Aqueles que se reúnem e Deus preside essa reunião. Salmo 82. Deus é quem preside. Então, ele também seria um ministro, se fosse uma corte jurídica, haveria então os ministros ali reunidos para deliberar. O presidente da reunião é ministro, só que ele tem um nome, o nome dele é Jeová. E ele, em espécie de ser, não tem nenhum outro igual a ele. Entendeu? Mas ele exerce a função também. Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar um texto aqui. Muito bem. Aqui, ó. 1 Reis. Olha aqui como é que a coisa funciona. 1 Reis 22. 22. Deixa eu confirmar aqui essa passagem. 22:19. É isso aqui mesmo, olha. Micaías profetiza contra Acabe. Você sabe a história. Todo mundo profetizava ali a favor, né, daquele rei. Mas um profeta chamado Micaías, ele profetizava a verdade. E ele disse: muito bem, você quer mentira ou minto? Vai que você vai vencer a guerra. O rei disse: por que você não fala a verdade? Ele disse: então eu vou falar a verdade, rei Josafá. Eu vejo Israel disperso, eu vejo a batalha perdida. O rei disse a Josafá: não disse que ele só precisa
o que é mal, então Micaías prosseguiu. Ouve, já está aqui, tá. Ouve, deixa eu crescer mais um pouquinho. Pois a palavra do Senhor, o profeta diz, eu vi o Senhor sentado no seu trono, todo o exército do céu estava sentado junto a ele, à direita e à esquerda. Exército do céu, irmãos. Eu não sei se eu vou ter tempo de mostrar as outras partes, mas o exército do céu é os mesmos filhos de Deus que lá em Jó compareceram reunidos. Deus se reúne, tem reuniões, eles comparecem, só que ao mesmo tempo eles são Elohim. E quando eles se reúnem, eles formam uma entidade, assembleia, tribunal, onde Deus expõe, inclusive, veja bem, eles participam do governo de Deus com opiniões. Eu vou te perguntar, para que Deus quer filho aqui na Terra? Se ele tem filho lá, os anjos, os filhos, em outros tantos salmos, os filhos de Deus, os anjos. O que acontece na reunião? Vou te mostrar aqui uma reunião. Não sei se foi igual a do Bolsonaro que vazou, mas aqui vazou a reunião. E a coisa, inclusive, até hoje é complicado. O assunto que foi tratado não foi só a reunião. Presta atenção no que aconteceu nessa reunião, presta atenção. Eu vi. E perguntou o Senhor. Perguntou a quem? Ao seu exército do céu. Ou se você preferir aqui, ó. Perguntou Deus a congregação divina. Perguntou Deus a assembleia de deuses. Deus está julgando no meio dos Elohim. O Elohim, Jeová, está julgando no meio dos Elohim. Aqui, tribunal assentado. Mas aqui, vamos voltar aqui. Deixa eu ver se eu erro aqui. Mão é pra cá, é pra cá. Deixa eu ver se é pra cá. Ah, meu Jesus, cadê reis? Reis. Cadê reis? Onde é que eu achei? Fugir aqui de reis. Tá aqui primeiro reis. Ai, eu vou ter que procurar de novo. Vai lá, vou achar aqui, peraí. Vou achar aqui de novo. Primeiro reis, 22. Lá na reunião as coisas acontecem assim. E Deus pergunta: eu quero induzir Acabe a subir. Eu quero que Acabe caia numa cilada. Isso é Deus perguntando. O Senhor aqui, deixa eu ver se é Jeová ou se é Adonai. 22. E perguntou Yahvé. Yahvé é um Elohim, ele é um dos membros do tribunal. Elohim é função, mas Yahvé é um ser único que deve ser adorado. Então Yahvé pergunta na Assembleia: escuta, quem é que vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Presta atenção aqui. 22, cadê? 1 Reis 22, 19 aqui, né? Muito bem. Quem vai fazer isso? Irmão, o exército dos céus, filhos de Deus, aqueles que cumprem a faz com a vontade, um dizia de um jeito, outro dizia de outro jeito. Não sei se você está entendendo aqui. Deus está reunido com a sua família. Deus está reunido com seus filhos. E Deus está tratando com seus filhos de uma vontade uma vontade de Deus no sentido não é de querer, é vontade no sentido de decreto. Eu vou confundir Acabe e ele vai morrer, ele vai perder a batalha, mas eu vou confundir ele. Pergunta o pai aos seus filhos: como é que nós vamos fazer isso? Como é que eu vou fazer? Como se Deus precisasse, irmão, de conselho. Mas Deus gosta de família. Assembleia Divina e Assembleia Terrena. Interessante esse nome, Assembleia
de Deus. Você sabe o que significa? Que ele faz parte. Ele, ao mesmo tempo que ele é um dos assembleianos, ou dos assembleístas, ele é um também. A igreja é a assembleia, o presidente da assembleia, que é um dos assembleias, se chama Jeová. Ao mesmo tempo que ele tem a mesma função, inclusive ele preside, ele é um ser totalmente diferente dos outros. Mas que ele e os outros têm a mesma função. Qual é a função? Deliberar sobre a execução da vontade dele nos céus, na sua Assembleia Divina, e na terra, com a sua família terrena, a sua igreja. Vamos ver onde eu consigo chegar nesse raciocínio aqui. Ele é meio complicado para mim de fazer isso aqui. Então, como é que vamos fazer? Aí um espírito saiu e disse, eu vou. E o senhor pergunta com que? Irmãos, aqui lembra, nós temos dificuldade, porque, infelizmente, a gente, quando quer provar algumas doutrinas, a gente exagera alguns textos. Nem sempre que Deus fala no plural, quer dizer a Trindade. Mesmo que Deus fala no plural, quer dizer o tribunal, nós. O Senhor pergunta, a quem enviarei? E quem há de ir? O Elohim que preside os outros Elohim, a Assembleia dos Elohim. Quem há de ir por nós? A gente quer dizer que nós aí é Trindade. Cuidado com isso aí, né? Mas aqui no texto, esse texto aqui é difícil. Como é que você vai fazer? Disse ele, eu serei um espírito mentiroso na boca dos teus profetas. Esse texto aqui é complicado. Na boca de todos os teus profetas. Ele pergunta, meu Deus, como é que Deus manda um espírito mentir na boca do profeta? Que o pai da mentira é o diabo. Esse texto aqui, até essa reunião vazou. Esta reunião vazou que lá na Assembleia tem esse tipo de coisa aí. Eu vou mentir pela boca dos profetas. Vazou lá na reunião, lá que nós estamos vendo aqui a coisa, né? E disse Jeová, esse é Jeová mesmo. Disse Jeová, vai e engana. Meu Deus, vai lá, espírito. Oh, meu Deus, se fosse hoje um ministro não sei das quantas aqui, reunido, e Jeová dizendo, vai lá e bota uma mentira na boca deles. Muito bem. Aí ele disse, sairei. Disse o Senhor, sim, vai. Engana os profetas e prevalece. Eis que Jeová pôs um espírito, foi Jeová que pôs, irmão, não foi o diabo, não. Um espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Aí o cara bate no profeta e diz de onde é que vem isso, irmão. Essa reuniãozinha aí da Assembleia Celestial de Jeová com seus Elohim, aconteceu coisa que ele fala, mas meu Deus, que até hoje estão tentando dizer como é que funciona esse troço aí, que eu não vou entrar nessa questão, não, mas presta atenção aqui, deixa eu te mostrar mais, né? Muito bem. Já vimos Salmo 29, né? Que diz que eu adoro. Neemias 9,6, deixa eu achar aqui, Neemias 9,6 pra gente. Neemias 9,6. Só tu és Jeová.
só tu és Adonai, que é, cadê? Só tu és Jeová. Irmãos, a luta dos testemunhos de Jeová para preservar o nome de Jeová é porque às vezes é Jeová, às vezes é Adonai, às vezes é outro nome, mas é que é o seguinte, a única maneira que eu sei diferenciar esse Elohim dos outros é porque esse se chama Jeová, só ele chama Jeová. Não sei quantos Elohims existem, inclusive nós somos, Jesus disse que nós somos também. Mas esse se chama Jeová. Então, a nossa mentalidade ocidental, temos um problema que quando fala de Deus, nós achamos que está falando de um ser ontológico com atributos de onipotência, etc, etc. E Deus Elohim está falando de função, tanto exercida por anjos, como exercido, irmãos, aqui o comentário, deixa eu ver se eu tenho esse. Eu tenho aqui uns comentários para te mostrar. Na net, eu tenho essa Bíblia aqui, net, deixa eu te mostrar essa Bíblia net. Bíblia net, essa aqui, ó. Ela é de estudo, tá vendo? Só que eu vou voltar aqui, onde a gente estava falando de Elohim, onde é que tem? Eu sei que ela tem um estudo aqui que eu tenho separado no 14, uma dessas Bíblias aqui, ó. Tá, diz assim, é João 34. É esse aqui mesmo, João 34, net, deixa eu achar ela aqui para você ver. Ela tá em inglês, eu traduzi. João. Isso aqui tudo é de graça, irmão, esse estudo que eu tenho aqui. Alguns eu comprei, outros não. João 10, na net, tá vendo? Quando Jesus fala aqui, vós sois deuses, né? E aqui eu vou achar uma outra passagem aqui, mas quer dizer o seguinte, irmão. Uma cotação do Salmo 82,6, que eu já mostrei. Tecnicamente, deixa eu ler isso aqui para vocês. Eu não sei que hora bem que eu comecei, não sei quanto tempo que já foi 1 hora. Os salmos não fazem parte da lei. Antigo Testamento, Old Testament. Que geralmente, mais ocasionalmente, o termo lei foi aplicado como aqui. O problema nesse versículo diz respeito à significação de Jesus do Salmo 82. É importante olhar para o contexto do Antigo Testamento, Old Testament. Toda a linha diz, eu digo, vocês são deuses, filhos do Altíssimo. Todos vocês. Jesus pegará o termo filhos do Altíssimo, onde ele se refere a si mesmo como o Filho de Deus. O Salmo foi entendido nos círculos rabínicos, o Salmo 82, como um ataque a juízes injustos que, embora tenham recebido o título de Deus por causa da sua função quase divina de exercer o julgamento, achar que no Brasil isso aqui está acontecendo, são tão mortais quanto... Então veja bem, irmão, função. Elohim é função. Isso aqui é comentário da Bíblia, né? Muito bem. Muitas vezes se pensa ser o seguinte, se era uma blasfêmia, o Antigo Testamento se referia a homens como os juízes como deuses e não blasfêmia, porque eles apelaram quando Jesus aplicou a ele. Muito bem. Jesus não estaria fazendo reivindicação de divindade. Jesus aqui, quando diz sou o Filho de Deus, ele não estava reivindicando divindade, ele estava reivindicando função. Em vez disso, esse é evidentemente o caso de argumentação. Uma razão pelos quais os juízes poderiam ser chamados de Deus é porque eles eram vínculos da palavra de Deus, a quem foi dirigida a palavra. Mas concebendo essa premissa, Jesus merece muito mais do que eles devem ser chamados de Deus, porque no caso Jesus realmente é Deus, né? Então vamos ver isso aqui, o que fala, o que é isso aqui? É essa que eu acabei de ver com vocês. Esse aqui qual que foi? Esse aqui é um outro ponto complicado aqui. Ó. Em Deuteronômio, eu tenho aqui essa nessa aqui, pra você entender como é que a coisa funciona. Em Deuteronômio 32, diz assim. Quando, Deuteronômio 32, 7 e 8, você quiser conferir na sua Bíblia, isso aqui é NVI.
Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, foi depois do dilúvio, foi em Babel, foi antes do dilúvio, quando diz que até parece que foi lá em Babel. Estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Agora presta atenção aqui. Essa mesma tradução diz assim, ó, os manuscritos do Mar Morto, que são as versões mais antigas guardadas, a gente diz, os filhos de Deus. Deus estabeleceu fronteira para os povos de acordo com o número dos filhos de Deus. Então são os anjos. Bom, aqui é uma coisa, irmãos, que a gente não é assunto demais, né? Há uma teoria dos anjos das nações. Que são deuses das nações, que são anjos. O anjo de Israel é Miguel. O nome Miguel significa quem é igual a Deus. Quase que pergunta assim, existe algum outro Elohim igual a Jeová? E no caso de Miguel, o nome Miguel não é uma pergunta, é uma declaração. Na Assembleia dos Deuses não existe nenhum, na Assembleia dos Elohim não existe nenhum igual a Jeová. Agora eu quero te mostrar essa aqui. Você sabe como é que traduz esse texto, a linguagem de hoje? Presta atenção, linguagem de hoje, ó, nova tradução. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo as suas terras, ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada um seu próprio Deus. Agora veja de como é que a coisa anda, né? Como é que a coisa anda de Deuteronômio. Onde é que a gente está aqui, irmão? Deuteronômio 32, a tradução geralmente diz assim. Deuteronômio 32. Quando o Altíssimo distribui as heranças das nações segundo o número dos filhos de Israel. Deixa eu ver se eu tenho um comentário desse. Acho que eu tenho, irmão. Tá aqui, olha. A NET, que é essa aqui, ó. Deuteronômio 32 na NET aqui, ó. NET. Essa aqui mesmo. Aí quando chega aqui nisso, ele diz, de acordo com o número, ó, irmão. A NET diz, da Assembleia Divina. Eu vou ler em inglês, que eu não tenho ele em português. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando ele dividiu a humanidade, ele colocou limite para os povos de acordo com o número da Assembleia Celestial. Aí vem aqui o número 14, né, que ele está aqui, ó, número 14, quer ver? Não é aqui que ele está, no comentários, NET, ó, comentários NET, não tem, não sei porque não abriu, mas é o número 14, eu salvei ele aqui e traduzi para você, ó. Os filhos de Israel, a palavra é os filhos de Israel, né? É quanto mesmo, irmão? Eu voei aqui. 32,7, ó, 32,7, né? 32,7. Uai. Ah, muito bem. Segundo o número dos filhos de Israel. A linguagem de hoje, segundo a cada um ao seu próprio Deus. A NET que eu te mostrei, ela diz assim, segundo a Assembleia Celestial. Bom, o que trata aqui, não? Um assunto ali, você vai ler depois. É que o Senhor diz assim, quando ele separou as nações, ele entregou cada nação a um Deus. Mas Israel
Ele diz, de Israel eu mesmo cuido. As outras nações, os deuses vão cuidar. Que, segundo a NET, diz, a Assembleia Divina tome conta. Vocês decidam o destino, julguem, façam o que quiser. Agora, Israel, eu, presidente da Assembleia, Jeová, Yahvé, Deus Altíssimo, de Israel cuido eu. Inclusive, há alguém que diga assim, que esse caso aqui de Deus entregar cada um a seu próprio Deus, que foi um castigo. As nações, Deus entregou cada uma ao seu próprio Deus. Teria sido um castigo. Mas deixa eu voltar a ler aqui o texto. Eu falei para vocês que o assunto, eu não sei quanto tempo eu vou levar, mas paciência. A ideia é que Israel fosse central para os propósitos de Yahvé. Deixa eu ver se eu aumento isso aqui. Tá. Para o texto massorético, TM, texto massorético, né? Massorético texto. Traduz, Benei Israel, filhos de Israel. Um fragmento de Qumran, que é lá do Mar Morto, tem filhos de Deus. Enquanto que a Septuaginta, que é a versão 70, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, diz Agelaonteu, os anjos de Deus. Então, filhos de Deus é sem dúvida a leitura original. Então está dizendo aqui, irmãos, que a leitura original aqui, ó, é a seguinte, aqui diz aqui, ó. Deuteronômio 32. De acordo com o número dos filhos de Deus. Então, diz aqui o comentário que a tradução realmente indica que Deus entregou as nações aos filhos dele, ou, conforme diz aqui, os anjos. O texto massorético assume que a expressão filhos de Deus refere-se a Israel, enquanto a Septuaginta assumiu que a frase se refere à Assembleia Celestial Angelical. Olha que trem complicado. Assembleia Celestial Angelical, que é uma assembleia formada pelos filhos de Deus, ou seja, Deus e sua família governam. Deus reparte com seus filhos, sua família celestial, angelical, o governo. Ele diz, de Israel eu cuido, o resto vocês tomem conta. Deixa eu ir para aqui o restante do texto. Salmo 89,6, vamos dar uma lidinha no Salmo 89,6. Sair dessa Salmo 89, verso 6. Pois no céu, quem é comparável a Yahvé, eu prefiro a tradução. Entre os seres celestiais, quem é semelhante a Jeová? Presta atenção, aqui não nega, irmão, não nega que Yahvé nos céus convive com seres celestiais que eu já mostrei para você, que são Elohims, é uma portuguesão, porque Elohim são seres. Agora a pergunta, entre eles, tem alguém semelhante a Jeová? Entre os Elohim. Então, eu sei que isso aqui questiona o monoteísmo e o politeísmo. A Bíblia é politeísta, ela diz que existem inúmeros deuses. Não. Ser divino, onipresente, onipotente, onisciente, que não tem começo de existência, só Jeová. Mesmo os outros Elohim que fazem parte da Assembleia Celestial são criaturas dele. Quando a Bíblia diz, vós sois deuses, Deus criado.
E não criado ontologicamente, não um tipo de ser. Função. Agora essa função, Deus faz questão de exercer em família. Coisa simples, Deus quer que seja assim, Ele reúne com a sua família, igual toda família faz. Vamos comprar um carro? Ah, vamos, que cor que vai ser? Vermelho, preto, o que você acha? Fulano, tá, vamos comprar, então tá, vamos comprar um carro assim. É uma questão. E Deus faz assim no governo das nações. Ele reúne com a sua família. Agora, terrenamente, Deus reúne com a sua família. Quando Jesus diz, todo poder e autoridade me foi dado nos céus e na terra, portanto vão. Eu dou a vocês poder para pisar em toda a força do inimigo, cobra, beber veneno. Né? Então, irmão, ser filho de Deus é uma questão hierárquica. É você poder fazer parte dessa assembleia. É Deus repartir com você os desígnios. Lembra quando ele falou com Abraão, quando foi destruir as cidades, por acaso eu esconderia alguma coisa do meu amigo Abraão? O profeta diz, por acaso o Senhor fará alguma coisa sem antes revelar aos seus servos? Os profetas, irmão, quem é profeta no Novo Testamento? Quem é sacerdote no Novo Testamento? Todos nós. O Senhor não faz sem consultar. Não, irmãos, que Deus precise de conselho. É interessante, Deus não precisa de conselho. Ele pode ser, mas ele pega e joga o assunto na mesa, igual aquela assembleia que vazou lá de aquela assembleia vazou. Ele põe o assunto na mesa. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa, outro dá uma ideia que eu achei mais absurda. Falou, bom, vou fazer do jeito que você está falando. Vai lá e mexe na boca do profeta. Então aqui, vamos ver se o nosso texto terminou. Acho que não. Salmo 89. A frase também é atestada em Ugarítico, onde se refere à Assembleia Divina do Deus ao Deus El. El, irmãos, que é Deus, não é um nome exclusivo da Bíblia. El é o nome de todos os deuses lá do Antigo Oriente. Então, fala-se de uma Assembleia Divina, uma Assembleia de Deuses, onde o Deus Altíssimo é o que preside a Assembleia entre os outros Elohim. De acordo com essa última visão, que se refere na tradução, o Senhor delegou jurisdição sobre as nações ao seu anfitrião angelical. Lá em Daniel tem essa questão aqui, né? Então, irmão, Deus delega jurisdição. O apóstolo Paulo fala sobre o perímetro da igreja. A igreja tem que prestar atenção que ela recebeu de Deus. Igreja no sentido de congregação local, um perímetro. A igreja local tem um perímetro. Você sabia disso? Que às vezes a gente está querendo entrar num território. Território não é de Deus. E você já se perguntou se esse perímetro. Tem gente entrando, acho que só que esse perímetro Deus entregou para outro. Deus entrega perímetros para grupos, comunidades. Deus entrega o perímetro. Aí você quer entrar no perímetro que não é seu. Investe dinheiro, investe que o senhor está dizendo, peraí, esse perímetro aí não é seu não, eu já entreguei para outro. Tal. Então, Deus reparte, irmãos, ele dialoga. Tem tanto texto aqui que eu posso mostrar para você que Deus dialogou e fez. Deus mandou Davi conquistar a cidade de Keila.
Davi está com tudo pronto, manda avisar o rei, vou cercar a cidade. Ele sabia que cercar significa cortar comida, cortar água, cortar não sei o que, cortar não sei o que. E foi Deus que mandou, cerca que eu vou te entregar. Aí Saul fica sabendo. Aí Saul vai lá, vou matar Davi. Davi pergunta, o senhor me mandou aqui para cercar essa cidade? Foi. Mas agora Davi está vindo, você vê, eu vou ter que matar Saul. O que eu faço? Vai embora, Davi, daí. O senhor mandou. Davi conversa com ele. Ah, não, Davi, larga isso e vai embora. Depois de ter montado. Então, irmãos, mostra-nos um Deus que tudo sabe, que tudo pode, precisa de conselho, mas que ele vive em família. Igual o pai com suas famílias, chefe de família, dialoga, põe na mesa, discute, vamos comprar, vamos vender, vamos fazer, de que jeito, vamos pintar de que cor. E Deus faz isso, né? Vamos ver aqui o restante do texto. Muito bem. De acordo, enquanto reserva para si Israel. Muito bom. Vamos ver o que eu acho aqui mais, para a gente ir adiante. Olha, em João 1,12, João 1,12, para mim poder fechar isso aqui. João 12. Mas a todos quantos receberam deles o poder aqui, ó. Veja bem, irmão, o poder, exousia, vou mostrar, de serem feitos filhos de Deus. Então, irmãos, os que creram, os que receberam o poder de se tornar filho de Deus. Então, irmão, veja bem, exousia, eu encontrei com você, ó, tem na Bíblia, exousia, isso aqui. Eu até talvez teria ela aqui, acho que eu não procurei. Exousia significa, primeiro, um privilégio. Subjetivamente é uma força, agora objetivamente, que está aqui, ó. Coloquei lá, exousia, na busca do Google, exousia, assim, e saiu isso aqui. Significa domínio magistrado, magistratura. Isso aqui não eu procurei nenhum teológico para não ficar aqui. Influência delegada, então presta atenção, irmão. Aos que o receberam a magistratura. É o que eu estou lendo. Deixa eu ver aqui. Exousia, receberam deles o poder, exousia, que significa magistratura. Então veja bem, irmão, ser filho significa que você passou a fazer parte do conselho. Deus te ouve, te pergunta, aceita, não aceita, mas o núcleo da questão é fazer parte de um conselho, de uma magistratura que lida com como executar a vontade do presidente da Assembleia, Yahvé. Ele preside, como pai de família também. Mas o assunto é igual lá, naquela Assembleia que vazou. Eu quero fazer isso. Como vamos fazer? Um diz assim, o outro diz assim, o outro dá ideia mais estranha. Diz, muito bem, vamos fazer desse jeito. É não que Deus precise de conselho, mas ele decidiu fazer assim. Então, ser filho, a necessidade de Deus decretar, já vimos aqui no começo de Deus decretar a filiação, é por causa da magistratura. Você tem que... Deus deu à magistratura o governo à sua família. Agora presta atenção, irmão.
Assim como entre a família celestial, angélica, dos filhos de Deus, alguns se rebelaram. Também alguns estão se rebelando. Ou não estão entendendo a função de estar em diálogo. Você recebeu a toga. Quando Deus decretou a sua adoção como filho, você recebeu a toga. Agora você tem que decidir. Você tem que fazer parte do plano e da execução dos planos. É por seu meio, se você é filho, é por meio de você que os planos de Deus serão executados na terra, na igreja, no Estado. Seja feita a tua vontade na terra, nós, família terrena, como nos céus, família divina que governa as nações. Irmão, Deus tem governo sobre as nações. Se Deus continua mandando espírito para mentir para presidente, isso aí eu não sei. Mas deixa eu terminar aqui, porque eu acho que eu já passei tempo demais. Deixa eu ver se eu tinha mais aqui, olha. Salmo 96, 4. Deixa eu ver o que foi que eu anotei aqui. No Salmo 96, 4, eu não me lembro mais o que foi que eu anotei aqui. Salmo 96, 4. Ó. Grande é Jeová, muito digno de ser louvado, terrível, mais que todos os Elohim. Esse salmo aqui fecha. Mais que todos os Elohim, por quê? Porque Jeová é um Elohim. Assim como diz a palavra vocês, disse Jesus. A Bíblia está chamando vocês de Elohim. Quer dizer, deuses aqui, irmão, não é ser divino, onipotente. A função, já vi lá para trás, mas então, ele é um dos Elohim, só que ele é mais do que todos os outros, porque todos os Elohim dos povos não passam de vaidade. E isso aqui é vaidade, né? Ou seja, nada. Jeová, porém, fez o céu. Só ele, aí vem dizendo, irmão, só ele fez os céus, aqui tributai a glória devida ao seu nome, adorai a Jeová, né? Na presença dos deuses. É na presença dos deuses ou é na presença dos anjos que canta o hino? Na presença dos deuses a ti. Eu acho que é na presença dos deuses a tradução. E quem são esses deuses na presença de quem eu canto louvores a Jeová? Pode ser a Assembleia, a igreja, pode ser os anjos. Uns dizem na presença dos anjos, na presença dos deuses. Irmão, anjo também não diz nada sobre o ser. Anjo significa alguém que foi mensageiro. Não diz em Apocalipse o anjo da igreja, que é o pastor? Então, irmão, Elohim pode ser anjo. À medida que este anjo, ele faz parte da reunião, do conselho, que se reúne para deliberar, presidido por Jeová, Deus que criou eles, o governo de Deus na terra. Bom, vamos ver mais um aqui, que eu marquei, para não esquecer. Salmo 97, 7. Salmo 97, 7. Prostem-se diante dele todos os Elohim. Então a Bíblia não nega que existem Elohim, deuses. Só que esse aqui, Jeová, todos os Elohim se prostram diante dele. Muito bem. Eu não sei, vamos ver mais aqui. Mais um 136, 2 para a gente terminar. 136. Salmo 136, versículo 2. Rendei graças
Deus dos deuses, que aqui é o seguinte, o Elohim dos Elohim, a palavra é a mesma, né? Render graças ao Elohim dos Elohims. Deus dos deuses, irmão, está falando sobre nós. Quando Jesus diz, vocês são deuses, interessante que o Senhor, ele nunca por exemplo, Senhor dos escravos, ele é Senhor dos senhores. Quem são os senhores? Nós. Ele é rei dos reis. Quem são reis? Nós. Ele é Deus dos deuses. João 10:36, Jesus diz, vocês são deuses, só que Jeová é Deus dos deuses, é adorado por eles, né? Muito bem. Ok. Acho que terminamos, né? Olha, acho que eu passei tudo aqui, irmãos, que eu queria passar. Então, aqui Mateus, filhos de Deus é uma expressão hierárquica. Presta atenção nisso. Viu, irmão? O que são os filhos de Deus? São aqueles que participam no governo de Deus, ser filho de Deus. É uma expressão hierárquica para os participantes com Deus no seu governo. Deixa eu ir abrindo aqui e ver se eu... Aqui. Muito bem. Aqui a tradução, irmão, do Salmo, essa aqui que eu tinha para te mostrar, comentário judaico, né? Como é que fica o Salmo? Eu vou vendo aqui e te mostrando. Salmo 82. Aqui como é que fica uma tradução bem para você entender, ó. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, ele estabelece seu julgamento. Como é que fica? Fica assim, ó, no comentário judaico. Elohim, que é Deus, Elohim, está na congregação divina. Na verdade, irmão, na congregação divina diz, Deus está na congregação Elohim. Ó, Elohim está na congregação na congregação divina. Na congregação divina. No meio dos deuses, aí fica assim, ó. Ele julga entre os Elohim. Elohim julga entre os Elohim, que pode ser juízes humanos, pode ser anjos, pode ser nós. Aí vem, quanto tempo vai jurar em Israel? Eu disse, vocês são Elohim, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Elohim aqui é meu. No entanto, você vai morrer como homem. Levante-se, Elohim, Deus, e julgue a terra. Pois você herdará todas as nações. Aí o texto diz lá em Romanos, que somos herdeiros. Herdeiro de quê? Isso aqui, ó, todas as nações. Ide por todas as nações e fazei discípulos de todas as raças, etnias, tribos, línguas, povos, nações foram entregues a nós. Lembra quando Pedro diz que os anjos, aqui ó, anjo é Elohim. Os anjos disseram, Senhor, entrega para nós as nações, para pregar o evangelho. O Senhor diz, não. Essa aqui eu entreguei para o Elohim igreja. Vocês são deuses, igreja. Muito bem. O primeiro e último Elohim significa Deus. Mas outro é mais juiz, Deus. Para lembrar o leitor de volta através do grego, fiz Deus. O jogo de palavras de Yeshua, Yeshua aqui é Jesus, né? Implica esse argumento da lógica rabínica. Se os humanos que faz a ormalia como julgam injustamente são Elohim, quanto mais Yeshua, Jesus, que faz boas obras. Bom, irmãos, eu não tenho mais aonde ir, até pelo horário. Acho que eu me excedi e muito. Qualquer coisa me mande alguma... Eu não estou fazendo a transmissão ao vivo, porque nós tivemos problemas, uma vez meu computador deu pane, e agora também eu estou dando a escola dominical 9 horas lá no templo. Mas
daqui até domingo que vem, eu vou fazer o seguinte: se durante a semana você me mandar perguntas, eu não respondo ao vivo, porque eu não estou fazendo transmissão ao vivo, mas eu te respondo aqui na gravação, ok? Qualquer dúvida que você tiver, questão, posso te responder no privado, posso te responder no grupo, e se for algo que realmente todos precisam saber, para algumas coisas, eu respondo aqui na coisa. Então eu fico aí em aberto. Quero orar com você. Santo Deus e bendito Pai, no nome de Jesus, Senhor, o estudo da Tua Palavra, a interpretação, as palavras de Jesus em João 10, vós sois deuses. Chegamos até aqui, Senhor, juntamente com a lição preparado na aula aos Romanos. E o que eu te peço, ó Deus, é que todo esse ensinamento de hoje sobre o testemunho do Espírito Santo de que nós somos de Deus, o trabalho do Espírito de nos convencer disso, na verdade, é uma exortação. É uma chamada a assumir a responsabilidade. O Senhor colocou sobre nós um decreto e o Senhor espera que nós estejamos comparecendo junto contigo, tratando, porque a igreja é como a arca. O Senhor é quem faz o projeto de cada detalhe. É como o tabernáculo, o Senhor é quem faz e cabe a nós executar. O Senhor nos ouve, às vezes até nos atende. Mas nos ajude, Senhor, o poder, a magistratura que veio a nós com o decreto adotivo de filiação, que nós sejamos conscientes, porque de ti não se zomba, Senhor. E o Senhor está esperando que, ó Deus, as nações o Senhor já entregou para nós, Senhor amado, como herança para o Evangelho. Nos ajude, Senhor, teu Espírito Santo esclareça mais coisas, Senhor, e estamos aqui para te servir. Abençoe cada ouvinte, ó Pai, em nome de Jesus, meu Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe.